com 3 semanas de campanha pela frente, o ex-presidente Lula e também o atual presidente candidato à reeleição Bolsonaro buscam alianças, intensificam as buscas por votos, como você viu. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sérgio Simone Júnior. Professor, estamos vendo aí uma busca intensa, né, por alianças, por acordos, por apoios também. Dá tempo de ter mudanças significativas, já que a eleição é dia 30, nesse mês mesmo? Primeiro, obrigado pelo convite, Sidney e Luciana. É uma alegria estar falando com vocês. De fato, os dois candidatos estão fazendo várias estratégias, buscando diferentes tipos de eleitores nesse segundo turno, né? A eleição ela foi relativamente apertada. Ambos têm os seus eleitores mais fiéis em grupos diferentes da sociedade e diferentes geograficamente, e agora eles estão diversificando as estratégias, né? Tentando consolidar o seu eleitorado mais fiel e ampliando para aquele eleitorado que é mais hostil às suas plataformas, né, de cada um. Como a eleição está relativamente apertada e as eleições e as pesquisas também agora mostram um resultado não tão distante um do outro, pequenas mudanças podem fazer diferença, né? Não devemos esperar grandes alterações nos parâmetros que ocorreu no primeiro turno, que também seguiram de forma geral o que aconteceu em 2018, mas pequenas mudanças podem fazer diferença. Essa é a aposta do Lula para manter a sua liderança e do Bolsonaro para tentar reverter e ganhar as eleições. Professor, ainda sobre alianças e estratégias, a gente viu agora, deu uma informação agora que o ex-presidente Lula, ou a campanha dele, pediu que os eleitores hoje, em um ato, os apoiadores estejam vestidos de branco e não de vermelho. Isso é um pedido anterior da senadora Simone Tebet, que também candidata à presidência, que, enfim, não passou para o segundo turno, mas começou a apoiar Lula e entrou na campanha, me parece, de vez. Por quê? Porque não necessariamente os eleitores de Simone Tebet migrariam para Lula. E Simone Tebet está tendo uma série de ações dentro da própria campanha do presidente Lula para fazer com que esses eleitores migrem. O mesmo acontece com o presidente Jair Bolsonaro, quando se alia, por exemplo, a Romeu Zema. Romeu Zema tem feito campanha já para o presidente Jair Bolsonaro. Funciona, professor? O apoio de políticos não é totalmente efetivo, né? Porque o eleitorado ele tem uma certa autonomia, ele leva vários critérios em consideração quando vai decidir o seu voto, mas é interessante notar que o Lula já desde há muito tempo ele já vem moderando, né? Tanto na escolha do seu candidato a vice e várias estratégias ele vai moderando para tentar captar esse eleitor de centro. E quem precisa correr atrás mais agora seria o Bolsonaro, né? E ele tem oscilações aí entre buscar uma moderação ou buscar apoios de políticos que já tinham uma certa afinidade com ele, né? O Zema, todo mundo já sabia que era mais afinado com ele do que com Lula, né? O diferente talvez da Simone Tebet, que sempre se colocou no meio, tentando uma terceira via de fato. Então, o efeito disso, ele depende de várias coisas, né? Como eu disse, os eleitores levam em consideração vários fatores na sua decisão do voto. Aquele apoio dos políticos preferidos de cada eleitor é um desses fatores que o eleitor leva em conta na sua decisão do voto. Professor, nós temos duas estratégias aí de maneira complexa, né, ao mesmo tempo. O senhor mesmo respondeu na sua primeira resposta essa realidade. E estamos no segundo turno. No primeiro, Lula teve a vantagem de mais 6 milhões de votos. E agora as pesquisas continuam colocando com a vantagem também. Ontem mesmo saiu do IPEC que demonstra isso. Qual é a realidade nesse segundo turno? Já tem efeito essas estratégias ou esses resultados são um pouco o olhar retrovisor? Eu acredito que ainda são o olhar retrovisor, né? A pesquisa, o horário gratuito começou na sexta, então está começando agora a ficar um pouquinho mais visível esses novos apoios, as novas questões que estão sendo colocadas. A gente tem que levar em consideração que essa é uma eleição muito já cristalizada há bastante tempo, né? As mudanças que a gente teve de última hora do primeiro turno, muito provavelmente são aquele pequeno grupo de eleitores que estava indeciso ou que podia mudar o voto, mas a grande maioria
maioria já tem decisão, já tem uma orientação há bastante tempo. Então, a questão agora é na margem, de fato. Então, pequenos detalhes para fazer a diferença, né? E com um quadro bastante claro. Lula tentando manter a dianteira e o Bolsonaro correndo atrás, usando políticas públicas, políticas sociais e várias estratégias, vários tipos de discurso para tentar ganhar a dianteira. Professor, só mais uma pergunta em relação à religião e à política, ou à fé e à política, como o senhor preferir. A gente tem acompanhado os dois candidatos numa jornada intensa sobre o voto dos cristãos, especificamente, né? O presidente Jair Bolsonaro já tem uma boa parte do voto dos evangélicos, tem colocado Michele Bolsonaro nessa investida, especialmente das mulheres cristãs evangélicas, e tem ido a muitos eventos católicos. Acabou de ir ao Círio de Nazaré e confirmou ida também à Basílica de Aparecida amanhã, no dia de Nossa Senhora Aparecida. O ex-presidente Lula tem tentado não ter uma desidratação entre os católicos, foi o que nós dissemos agora no início. Isso tem causado incômodo em vários setores. Pastores têm reclamado dessa mistura da política na fé e a CNBB também soltou uma nota, ainda agora reclamando do mesmo motivo. O senhor acha que isso pode ser um tiro pela culatra? Pode ser um tiro no pé? Eu acho que pode ser um tiro no pé, mas no sentido assim, talvez nessa campanha, acho que não. Nessa campanha a religião já está bastante politizada. Eu acho que é possível ainda o Lula diminuir um pouco a desvantagem que ele tem entre os evangélicos, de fato. Está sendo cogitado dele fazer uma carta aos evangélicos ou aos cristãos, né, como você disse agora, Luciano, talvez para também não dar um privilégio exclusivo para evangélicos. Mas eu acho que nessa campanha já está bastante politizada. Eu acho que no médio e longo prazo pode, de fato, ser um tiro no pé. A inserção tão grande de pastores e líderes religiosos na política pode se voltar contra a expansão dessas igrejas, consolidação dessas igrejas. Essa politização pode ser ruim, mas eu acho que nessa campanha vai continuar sendo bastante forte. Portanto, não está totalmente definido ainda na sua avaliação? Totalmente definido, eu acho que não, mas está consolidado, está forte, mas não totalmente definido. Muito bem, vamos então agradecer a participação do cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sérgio Simone Júnior. Obrigado, professor. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado. Boa tarde. Bom trabalho.